Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, o legado de Júpiter. Pois é, cara, dei uma olhada aí nessa série que saiu recentemente aí na Netflix e vim aqui dar meu parecer então, sem spoiler e com spoiler também, tá? Essa primeira parte do vídeo aqui não vai ter spoiler, mas pra frente do vídeo eu vou mencionar aqui com spoiler o que eu achei, tá bom? Então vamos lá, sem maiores enrolações, vamos começar sem spoiler o que eu achei de O Legado de Júpiter, tá? Cara, a série por si só, ela é muito legal. Ela tem um grande problema, na minha opinião, que são algumas batalhas. Não todas, a maioria até funciona muito bem. E o problema no geral não é a produção em si. O figurino é legal, os poderes são legais, os efeitos especiais no geral são muito legais. Mas tem alguns combates que me deixam realmente meio bolados. Dá pra ver que eles fizeram nas coxas e dava pra fazer melhor. Não é nada que super estraga, mas você vai ver que é meio vergonha alheia, sabe? Dava pra fazer muito melhor ali. E pelo que dá a entender, vai ter uma continuação. Eu espero realmente que eles deem uma melhorada na questão dos combates, mesmo que ficou um pouco aquém do esperado, tá? Agora, a trama em si ficou muito boa. A trama, com certeza, é um ponto bacana nessa história toda. Principalmente a questões simples. Por exemplo, você já se perguntou o que acontece quando existe uma grande destruição, por exemplo, num combate entre herói e vilão? Pois é, essas coisas são abordadas aqui ainda que rapidamente, mas é abordado. E aí é bem interessante de se acompanhar também essa parada, é bem legal. Tem algumas questões aqui, assim, eles tentam, é aquele clichê, né, que a gente tem hoje em dia, de história de super-herói que explora o lado cinza e a legitimidade do uso dos poderes e tal. Isso a gente já viu em, sei lá, trocentas obras, né? Inclusive as que estão fazendo mais sucesso atualmente exploram bastante esse lado. Mas enfim, nesse caso aqui eles dão alguma pequena diferenciada sobre a origem, por exemplo, dos poderes, que é uma coisa um tanto mais recente do que a maioria das histórias que a gente vê. E basicamente o mundo deles era muito parecido com o nosso, exatamente igual ao nosso em muitos aspectos. Só que, assim, mais ou menos ali lá pros anos 30 pra cá que a coisa deu uma guinada, né? Que deu uma grande modificada. E foi uma senhora modificada, vamos dizer de passagem, né? Bem interessante. Falando sobre aqui alguns atores, no caso ali, pelo menos uma atriz que se sobressai sobre todos os outros em questão de atuação aqui na história, eu gostei bastante da Helena Campores, ela que faz a Chloe, e cara, ficou demais, eu acho que ela fez uma atuação excelente, tem os momentos ali que ela ficou realmente muito legal. Em relação a tem alguns furinhos de roteiro ali, a história parece que ela não tem, vamos dizer assim, ela não tem muito pudor de contar algumas coisas que acontecem, principalmente no presente da história, mas ainda assim é muito legal, funciona muito bem e no final fica tudo bem amarrado. Eu gostei do plot do final. No final eu achei bem interessante algumas coisas que aconteceram ali, eu achei bem legal algumas paradas que acontecem ali. O final foi bem interessante, me surpreendeu bastante. E cara, eu consegui rushar aqui em um dia ou menos, sabe? Foi bem tranquilão de ver e recomendo. O Legado de Júpiter é uma obra super-herói bem bacana aí da Netflix, tentando competir com a concorrência, né? Eu confesso que eu ainda não vi a concorrência, eu não tô com a Amazon aqui, né? Então eu não sei como é que é a parada, mas tá muito maneiro, tá? O Legado de Júpiter tá bem legal, só não sei se tá batendo assim de frente com a concorrência. Isso aí eu ainda vou ver um pouco mais pra frente, tá? De repente eu trago aí, não sei, né? Mas enfim, falando agora com spoiler, a gente tem aqui basicamente uma história de super-heróis, uma espécie de Liga da Justiça, ou uma Sociedade da Justiça aqui, já que é um pouco mais antigo. E, cara, basicamente a gente vê como que o mundo se formou depois da aparição desses seres, né? Porque esses super-heróis, eles não existiam sempre, não existiam super seres, saca? Desde sempre. Foi uma coisa que foi mudada, vamos dizer assim, ao longo da história, né? E lá pros anos 30 ali, no caso, a gente viu algumas pessoas conseguindo ter acesso a esses superpoderes e se tornando super-heróis, carregando aí nas costas agora um fardo gigantesco, né? Que é tentar ajudar a humanidade sem dominá-la, o que é bem complicado, né? É uma história bem clichê que a gente já viu aí em outras séries e filmes de super-heróis, isso aí não é nada novo, mas é bem interessante a forma como eles abordaram aqui, né? Das pessoas recebendo ali os poderes de uma maneira misteriosa e tentando fazer o melhor possível, pra tentar botar o mundo numa direção melhor, Só que, cara, há muitas consequências brutais aqui para o que eles fazem, né? Bem interessante de ver aquela questão lá do código, por exemplo, lá os códigos dos super-heróis ali é bem interessante, né? O negócio de não matar, fica sempre dúbio, né? É um dilema que o Superman sempre tem, né? Esse negócio de sempre proteger e zelar pela vida acima de tudo, só que às vezes você é jogado contra a parede, né?
alguém sempre vai testar os limites desse código, e é o que a gente vê aqui bastante nessa série, né? Isso aqui é um ponto muito importante. Também tem algumas questões mais mundanas que eles respondem ali, eles falam brevemente sobre, por exemplo, o que acontece quando um herói e um vilão brigam ali, né, com superpoderes, o que acontece, quem é que paga a conta no fim da história, né? A gente vê uma parada assim, é bem legal de ver também. Sobre a atuação, a maioria do pessoal é ok, não faz assim nada super, mas tem aqui pelo menos uma personagem que eu achei que ficou muito legal, gostei muito da atuação dela, que foi a atriz Helena Camporus, acho que é assim que fala, ou Camporus, que ela faz a Chloe Sampson, e cara, eu adorei de ver, ela é muito legal, ela é a personagem mais vívida que tem ali, ficou bem interessante. Cara, aquela cena dela tendo uma espécie de overdose, olha, eu já vi pessoas terem overdose na minha frente, eu confesso que ela ficou bem realista, tá? Ela fez uma atuação bem bacana ali, talvez a maioria do pessoal não vai saber, porque nunca vi uma pessoa naquele estado, mas eu já vi e ficou verossímil. Então assim, só deixando aqui esse disclaimer, ela fez um ótimo papel aqui, tá? Em questão de efeitos especiais e produção, no geral tá tudo muito bom, tá realmente tudo muito bem feito. Mas eu queria chamar a atenção para alguns combates, especificamente alguns combates ali, cara, que ficaram bem zoados. Assim, eu pelo menos achei um tanto zoado. Que foi a luta, no caso ali, contra o Estrela Negra, o clone dele, melhor dizendo. E também lá no final, né, a luta ali do Walter contra o George. Cara, dava pra fazer melhor, sabe? Ficou meio zoado essa parte aí. Mas foram as únicas partes realmente que eu achei zoado. O restante até que ficou bem legal, tá? No geral, os combates são legais, mas esses momentos são bem vergonha alheia. Acho que eles deram uma falhada aí nesse caso. Dá pra ver que tem uns erros bem grosseiros ali de produção e tal, nesse ponto, mas eu acredito que dá pra melhorar, dá pra fazer. E espero uma segunda temporada, porque o plot final foi sensacional, né? O Walter aí surpreendeu bastante, né? Foi bem legal de ver aí, cara. Eu realmente não tava esperando por essa. Inclusive a questão de passado e presente é bem interessante ali, também na série, a forma como funciona. Uma espécie de alívio que a gente tem ali quando eles voltam ao passado. É um jeito da gente descobrir um pouco mais de informações ali de uma maneira diferente, né? Eles apresentam dois momentos distintos na história e fica bem legal também. Cara, recomendo. O Legado de Júpiter é bem legal, vale a pena dar uma olhada. Eu só não sei se ele tá no mesmo nível que as séries da concorrência, como por exemplo o Invencível e o The Boys. Eu ainda não vi até hoje, cara. Não consegui dar uma olhada direito, assim, totalmente, né? Mas qualquer coisa eu dou uma olhada aí, talvez eu traga mais pra frente a respeito, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, os comentários são de vocês. Se inscrevam, compartilhem Taverna do Bacon, link na descrição. Vou ficando por aqui. Valeu, nerds. Fui!